Olá! Quantos de vocês gostariam de desenvolver ainda mais os seus comportamentos para terem resultados melhores na vida? E eliminar aquilo que te impede de poder influenciar outras pessoas e conseguir melhores resultados, inclusive dentro da sua casa e nos seus meios sociais mais íntimos? Muito bem, eu sou Luiz Santos, professor da disciplina de Desenvolvimento Comportamental, e nós vamos falar hoje sobre níveis neurológicos. Antes, me permita te agradecer por você estar aqui comigo, investindo o seu tempo para que nós possamos crescer juntos. Se você já me conhece, sabe que eu sempre digo que a maior contribuição que uma pessoa pode dar à humanidade é sua autorrealização. Níveis neurológicos é um estudo baseado em Gregory Bateson, que foi um antropólogo que fez um estudo muito interessante sobre aprendizagem e comunicação no ambiente, no contexto escolar. Ele observava o que um professor falava, como o aluno reagia e qual era a necessidade de reforço ou de evolução daquele conteúdo que um professor ele dava diante daquele aluno. De uma forma curiosa, isso chamou muito a atenção de Robert Dilts, que é uma das pessoas que muito investiu na programação neurolinguística, e a partir da junção dos conhecimentos de Gregory Bateson e do desenvolvimento de Robert Dilts, nasceu esse contexto dos níveis neurológicos. Então, o que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Ela pode ser entendida como o estudo dos comportamentos de sucesso do ser humano. Também pode ser compreendida como o estudo dos comportamentos de excelência. Em outras versões, em outras pesquisas, você pode encontrar como o estudo da experiência subjetiva do ser humano. Resumidamente, para nós podemos entender como o manual da mente ou a habilidade de aprender novas habilidades. Por que isso é importante? Porque os níveis neurológicos, que é um estudo que pode ser utilizado como uma ferramenta, ele nos ajuda a compreender o comportamento humano e seus níveis de aprendizado. Então imagine se você pudesse se perceber naquilo que você faz, corrigir a rota dos seus comportamentos e alcançar níveis mais altos de resultado. Esse é o objetivo de nós trabalharmos com os níveis neurológicos. Por quê? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei como eu funciono, mais eu posso potencializar minhas habilidades, mais eu reconheço aquilo que eu posso melhorar e eu consigo gerar mais resultados ainda. Vamos repetir isso? Quanto mais eu me conheço, mais eu sei como eu funciono, mais eu potencializo minhas habilidades e mais reconheço os meus pontos de melhoria e mais sou capaz de gerar resultados. Então, por tudo isso, nós vamos estudar os níveis neurológicos e entender um pouquinho sobre como nós, muitas vezes, envolvidos dentro de algum contexto, lidamos com esse contexto. Os níveis neurológicos, para fins didáticos, eles foram divididos em 6 níveis. Então, vou mostrar aqui com a minha mão onde estão esses 6 níveis para ficar fácil de guardar. Na palma da mão, nós temos o nível espiritual. O nível espiritual, ele tem uma pergunta: quem mais é influenciado pelo que você quer, pelo que você deseja? Quem mais vivencia isso? Então, o nível espiritual tem uma questão de conexão. Essa é uma resposta para a pergunta quem mais? Então, nós temos o nível espiritual, a pergunta é quem mais? E a resposta tem a ver com uma conexão com pessoas ou até sua própria relação com Deus. O 5º nível, já que esse aqui é o 6º, é o nível de identidade. E no nível de identidade, a pergunta é: quem é você? Podemos também trabalhar quem você está sendo, ou quem sabe, quem você gostaria de ser. E a resposta para esse nível de identidade, em que te é perguntado quem é você, é uma missão. É o que você nasceu para você poder fazer. Então, no ponto central, nós temos o nível espiritual, com a pergunta quem mais, e a resposta provavelmente será uma conexão com mais alguém, ou até mesmo o seu relacionamento com Deus. No nível de identidade, nós temos quem é você. Então, o nível é identidade, a pergunta é quem é você, e a resposta é sua missão. Neste próximo dedo, nós vamos mostrar o nível neurológico de crenças e valores. Crença é tudo que te dá permissão. Valores é tudo que te dá
motivação. Então, no nível de crenças e valores, a pergunta é por quê? E a resposta certamente vai ser algo que você acredita. O que é uma crença? Crença é todo aprendizado, toda programação mental que você teve do 0 a 12 anos, principalmente do 0 a 8, com o que você viu, ouviu e sentiu com seus pais substitutos e que programaram a forma como você percebe a realidade e se comporta. As crenças, elas determinam se você vai ser rico ou pobre. As crenças, elas determinarão se você será bem-sucedido ou mal-sucedido, se você vai se casar e será feliz no casamento e terá filhos, ou se você vai se casar e logo vai se divorciar. Crenças são convicções pessoais, não necessariamente são verdades nem mentiras. Crença é o que você acredita. E valor é aquilo que te dá motivação, sendo que valor pode ser extrínseco, fora de você, como por exemplo um salário, um carro, uma casa, ou pode ser intrínseco, dentro de você, algo que você atribui significado e se motiva por causa daquilo. Então nós temos o sexto nível, que é o espiritual, em que a pergunta-chave é quem mais e a resposta é uma conexão. Nós temos o nível que é o quinto, que é o de identidade, e a pergunta é quem é você? E ela vai ter como resposta uma missão. Nós temos, portanto, o quarto nível, que é o de crenças e valores. A pergunta-chave é por quê, e ela te dará uma condição de você ter permissão ou motivação. Já o terceiro nível, o quarto nível, sexto, quinto, quarto, terceiro nível neurológico é o das capacidades e habilidades. No nível de capacidades e habilidades, a pergunta-chave é como você faz o que você faz. E a resposta, ela vai ser uma direção. Quando você descobre o como, você alinha a direção. Então você tem aqui nível espiritual, pergunta quem mais, resposta conexão. Nível crenças, nível identidade, pergunta quem é você, resposta missão. Nível crenças e valores, pergunta por quê, resposta ou é uma permissão ou é uma motivação. Nível de capacidades e habilidades, pergunta como e a resposta vai ser uma direção. Agora, no segundo nível, nós temos comportamento. Comportamento, a pergunta-chave é o quê e a resposta vai ser uma ação. Então, no nível de comportamento, a pergunta-chave é o quê e a resposta é uma ação. E no primeiro nível neurológico, o nível mais básico da pirâmide, nós temos o nível de ambiente. No nível de ambiente, nós temos a seguinte pergunta: onde ou quando? E a resposta é uma reação. Então vamos analisar agora de baixo para cima. Ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade e, na palma da mão, espiritual. Quais são as perguntas de cada nível? No nível de ambiente eu pergunto onde e quando. No nível de comportamento eu pergunto o quê. No nível de capacidades e habilidades eu pergunto como. No nível de crenças e valores eu pergunto por quê. No nível de identidade eu pergunto quem sou eu. E no nível espiritual eu pergunto onde mais. E quais são as respostas? No nível de ambiente, a minha resposta é uma reação. No nível de comportamento, a minha resposta é uma ação. No nível de capacidades e habilidades, a minha resposta é uma direção. No nível de crenças e valores, a minha resposta é uma permissão ou uma motivação. No nível de identidade, a minha resposta é a missão. E no nível espiritual, a minha resposta é uma conexão. Por que isso é importante? Albert Einstein, ele nos ensina que não se resolve um problema com a mesma mentalidade que ele foi criado. Então, é necessário que você esteja num nível superior
ao nível em que o problema foi criado, para que você tenha uma reorganização de pensamentos, de forma que o nível superior, ele reorganiza todos os níveis inferiores. E o nível inferior, às vezes ele até pode ser organizado, mas ele não tem força para reorganizar o nível de cima. Então, é sempre no conceito de que o nível superior reorganiza o nível inferior. Um exemplo para vocês perceberem os 6 níveis neurológicos. Imagina que você seja convidado para jantar com um amigo. E você chega na casa dessa pessoa e é colocada numa mesa de 4 cadeiras para vocês se sentarem. Mas vocês são 5 pessoas. Se o fato de faltar uma cadeira gerar em você uma reação, essa reação ela tem um local, ela vai ter um tempo e essa reação ela vai gerar em você um comportamento. Por quê? Porque a falta daquela cadeira, para você, ela vai ter um significado. E aí, o primeiro nível é o ambiente. E no ambiente você tinha uma mesa de 4 cadeiras, mas eram 5 pessoas. Você teve uma reação. Agora vem a pergunta do nível superior. O que vamos fazer? Aí você vai ter um comportamento e você vai ter uma ação. Talvez vamos pegar mais uma cadeira emprestada para colocar na mesa. E aí, para poder fazer isso, talvez no ambiente em que você está não tenha essa 5ª cadeira. Então você vai ter que buscar uma direção. A pergunta-chave, então, é como? Você vai ter que subir mais um nível, para o nível de comportamento. Talvez indo no vizinho e pedindo uma cadeira emprestada. Só que quando você descobre o como, pode ser que nas suas crenças e valores, você não se permita pedir coisas emprestadas. Porque às vezes você vem de uma criação mais tradicional em que você não pode pedir, você só pode oferecer. Então, no seu nível de crenças e valores, você não consegue ir no vizinho. E como você não consegue no vizinho, talvez isso pode produzir em você uma reação. Mas se você tiver uma crença de que você pode ir no vizinho, conseguir a cadeira, porque você faz o que faz, você encontra um como, alinha o seu o que e define onde e quando aquele problema vai ser resolvido. E pode ser que no nível de crenças e valores, você descubra que você tem uma identidade em que nessa identidade você é uma pessoa que pode ter essa crença, por isso você tem essas capacidades e habilidades, por isso você se comporta e por isso você lida com o ambiente. E pode ser que isso esteja associado a todo o seu nível espiritual. Tem pessoas que pensam assim: eu estou sempre sozinho. Solidão ou esse entendimento de estar sempre sozinho, sem conexão com pessoas, quando você pergunta assim, quem mais? Aí você olha para o lado e não tem ninguém. Se não tem ninguém, você pensa na sua identidade. Quem sou eu? Eu sou um solitário. Se você tem na sua identidade que você é um solitário e não de que você está solitário, pode ser que a sua crença seja: eu sou uma pessoa rejeitada. Se você se sente uma pessoa rejeitada, se você acredita que é rejeitado, você se permite viver coisas de rejeitado. Então, como que é a sua vida? Sua vida normalmente é isolada das pessoas. E o que você faz? Está sempre sozinho. E onde você está? Em ambientes isolados. Então, o fato de você ter uma percepção espiritual de baixa conexão com as pessoas pode adulterar a sua identidade, suas crenças, suas capacidades, seus comportamentos e o ambiente que você constrói para você. Agora, quando você entende que você é uma pessoa que pode se relacionar com as outras, e aí você pode até se perguntar assim, mas o que Deus pensa sobre mim? Deus, ele me ama muito. Se você entende que você tem relacionamento com as pessoas e Deus te ama muito, a sua identidade é uma identidade de alguém que é saudável nos relacionamentos. Se você é saudável nos seus relacionamentos, você acredita que ao se relacionar você vai ser bem sucedido. Então, se você tem um porquê, você encontra um como. Como eu posso fazer para ter um bom relacionamento? Se você tem um como, você pode encontrar o que fazer e onde fazer. Isso reorganiza todos os seus níveis neurológicos. Um outro exemplo muito interessante, certa feita, uma pessoa ela me procurou para fazer uma sessão de desenvolvimento pessoal com base em coaching, programação neurolinguística e psicologia positiva. E ela falou comigo assim: Luiz, eu tenho muita dificuldade com o meu marido. E eu perguntei para ela assim: onde isso acontece? Onde você percebe? Ela falou assim: quando eu chego em casa. E o que você faz?
Olha só, onde está no ambiente, o que você faz está no comportamento. Ela falou assim, o meu marido ele é bagunceiro e o que eu faço é arrumar a bagunça dele. Aí eu perguntei para ela, e como você faz isso? Eu grito com ele, eu digo para ele que ele não pode agir daquela forma, que ele tem que me ajudar. E por que você faz isso? Porque eu acredito que um homem casado, ele precisa ajudar em casa. E quem você se torna quando você tem essa atitude? Quando eu fiz essa pergunta, ela falou assim, eu me torno uma pessoa chata, eu me torno uma pessoa exigente, eu me torno uma pessoa estressada. E o que Deus pensa sobre você no nível espiritual? Ela tá assim, nossa, Deus gosta de mim sorrindo, tratando ele bem, resolvendo as coisas com mais parcimônia. Aí eu voltei nos níveis e perguntei para ela, e se Deus pensa que você pode fazer tudo isso, se você acredita que isso aqui é verdade, nessa visão espiritual que Deus tem sobre você, o que isso poderia influenciar na sua identidade? Eu me tornaria uma pessoa mais tranquila. E uma pessoa mais tranquila acredita em quê? Acredita que pode conversar com o marido para ele ajudar. Então, se você acredita que você pode conversar, você pode encontrar um como, não pode? Eu posso marcar uma reunião com ele, eu posso combinar isso com ele, dizer para ele o que isso gera em mim e dizer para ele, inclusive, que a gente teria mais tempo para ficar juntos. E o que você faria para isso? Eu ligaria para ele para marcar um horário e nós nos reuniríamos dessa forma. E quando você pretende fazer isso? Vou fazer isso amanhã e vou dizer para ele que a partir de amanhã nosso ambiente de casa não vai influenciar mais na minha falta de paciência. Isso não vai virar mais um conflito. Percebe? Quando as coisas acontecem à sua volta, como você lida com elas? Imagina o seguinte, se perdas e frustrações são inevitáveis, por que nós ainda agimos como nós agimos? Será que são as suas crenças que estão organizando os seus resultados? Ou será que é o ambiente que você não suporta ver daquela forma? Se é o ambiente, é uma forma de crença. Se é comportamento, também é uma forma de crença. Se tem a ver com suas capacidades e habilidades, tem a ver com o que você acredita. Se tem a ver com a sua identidade, tem a ver com quem você está se tornando. Se tem a ver com a sua espiritualidade, sua conexão, tem a ver com o que você vê acima de você. São 6 níveis neurológicos: ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade e espiritual. A forma como você lida com todas as coisas determina seus resultados. Quanto mais você se conhece, mais você descobre como você funciona, mais você pode se potencializar, mais você reconhece seus pontos de melhoria e mais você se torna capaz de gerar resultados. Qual é o seu nível neurológico? Que perguntas você tem feito e que resultados você tem colhido? Essas são as chaves dos níveis neurológicos para nós entendermos por que muitos de nós, nas mesmas situações, têm uma percepção de realidade diferente, se comportam de forma diferente, têm estados emocionais diferentes e naturalmente se comunicam, baseado em tudo isso, de uma forma que te gere resultados mais apropriados. Pense sobre isso. Eu sou Luiz Santos, estou disponível para poder te ajudar. Um forte abraço, até a próxima aula.